Cristo. Amém? Amém. O título da mensagem de hoje, eu usualmente, nos títulos de minhas mensagens, eu uso sempre uma pergunta. E essa é uma época de virada de ano. Nós estamos terminando amanhã esse ano que se encerra e começando um ano novo. Então o título da mensagem é esta pergunta: que espécie de decisões nós vamos tomar para 2013? Que espécie de decisões nós vamos tomar para o ano de 2013? Geralmente, quando estamos para entrar um ano novo e terminar um ano velho, nós fazemos um balanço, nós fazemos uma avaliação daquelas coisas que nós planejamos e conseguimos realizar no ano que se finda e das coisas que eventualmente nós não conseguimos realizar. E planejamos ou fazemos muitos planos segundo os desejos do nosso coração para o ano que vem entrando. E enquanto as coisas que nós não realizamos no ano que termina, ou até o ano que termina, muitas vezes nós nos perguntamos: será que aquilo que não aconteceu é porque não estava na vontade de Deus para a nossa vida? Mas muitas outras pessoas nem se dão contas da importância de nós submetermos os nossos planos, os desejos do nosso coração ao Senhor. E a mensagem de hoje é baseada em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, apenas um versículo, mas vocês podem deixar a Bíblia de vocês aberta, porque daí adiante nós vamos analisar algumas outras coisas dentro da Bíblia. Mas o provérbio que eu quero ler está em capítulo 19, versículo 21. Eu vou lê-lo para o irmão em inglês, enquanto vocês encontram. 19, versículo 21. The word of God says, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. There are many devices in men's hearts. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. The word of God for us today. Se nós vamos ver a tradução na nossa língua, nós encontramos essa palavra que diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Neste provérbio nós encontramos coisas muito importantes, ou pelo menos algo muito importante para a nossa vida prática. E a nossa vida prática como cristãos, ela deve ser guiada segundo as Escrituras, segundo o que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é o guia para a nossa vida. Então, nesse provérbio, o que nós vemos? Nós vemos claramente a indicação da soberania de Deus, que prevalece nas nossas vidas, mas nós vemos também o cuidado de Deus, que funciona para nos preservar e nos guiar para aquilo que é o melhor para a nossa vida, porque o Senhor é que sabe o que é o melhor para a nossa vida. A Bíblia, inclusive, diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente está convencido ou convencida de que alguma coisa é aquilo que deve ser feito, que alguma coisa, aquilo é o melhor para nós, mas na verdade nem sempre aquilo que o nosso coração está dizendo é o que corresponde à vontade de Deus para nós. Ontem mesmo eu estava falando com uma mulher jovem e eu tive o privilégio de conversar com ela, e ela me dizia o seguinte, uma coisa interessante. Ela, número um, ela foi criada na igreja, conhece a palavra do Senhor. Número dois, ela é temerosa ao Senhor. Mas na conversa dela, eu observei que alguma coisa precisava de algum esclarecimento. E ela
me disse, vocês não vão conhecê-la nunca, por isso é que não é eu falar desse caso concreto, até porque não sinto o nome da pessoa, mas na consciência dela, ela estava convencida de que o relacionamento dela, ainda como que uma mulher solteira, o relacionamento dela com alguém era um relacionamento que era aquilo que Deus tinha falado para ela. Eu não quis confrontá-la em primeiro lugar para não espantar. O nosso papel não é espantar as pessoas. O nosso papel é usar as circunstâncias para a gente abrir a porta, ouvir primeiro e abrir a porta para ministrar a pessoa. Mas o que me chamou a atenção é que, sendo dentro disso que diz a Bíblia, que às vezes o nosso coração é enganoso, e às vezes aquilo que a gente pensa que está perfeitamente de acordo com a vontade de Deus, às vezes não é muito bem assim, porque o relacionamento que ela tem não é um relacionamento dentro do casamento, e portanto, eu não estou aqui para condenar ninguém, mas obviamente que o Senhor sabe das circunstâncias, mas eu tenho que orientá-la, né, acerca do que pode ser consertado, porque para tudo existe uma maneira de consertar, para tudo existe a possibilidade do arrependimento das coisas que não se faz corretamente, mas a misericórdia do Senhor é grande, e a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, o que eu pude perceber naquela conversa é que, ainda sendo uma pessoa que foi criada na igreja, ela está convencida de algo que eu não sei se de fato é ou não, só ela sabe, no relacionamento com Deus, se aquilo realmente é da vontade de Deus. Ela está absolutamente convencida e se propõe a buscar a concretização daquele propósito, e eu louvo a Deus pela vida dela, porque é uma pessoa que mostrou, por outro lado, muita paciência, e a paciência é um dom muito importante para você ir caminhando e, ao longo da caminhada, acertar o passo. Muito bem. Então, esse provérbio, ele nos mostra, primeiramente, a soberania e o cuidado de Deus para nos encaminhar no caminho certo, ainda que às vezes as coisas que acontecem, né, a gente não entenda realmente que é da vontade de Deus. Mas o que acontece normalmente na nossa vida? Nós nos vemos sempre planejando aquilo que vem do desejo do nosso coração. A gente sempre, e é bom a gente ter sonhos, é bom a gente ter desejos no nosso coração, porque a nossa vida é alimentada por esperança. Outras vezes a gente pensa naquelas coisas que são do nosso interesse, antes de que aquelas coisas sejam do interesse de Deus na nossa vida, ou do plano de Deus na nossa vida, ou do interesse das pessoas com quem a gente vive. Então, o que acontece é que muitos guardam, isso é uma coisa importante para a gente observar, porque nessa época, principalmente, muitas pessoas guardam os seus projetos como um segredo, às vezes até oram a Deus, às vezes até pedem a Deus, mas acontece que as coisas que a gente tenta esconder em segredo dentro dos planos para a nossa vida, elas não podem ser guardadas em segredo, pelo menos para Deus, porque ainda que a gente não abra a boca, o Senhor sabe dos nossos pensamentos, e o Senhor sabe da intenção do nosso coração. Então, isso é uma atitude muito diferente se nós observamos, e eu gosto de observar as pessoas que têm a sabedoria de Deus, não o conhecimento, porque o conhecimento é uma coisa, mas a sabedoria de Deus é outra coisa. Então, é uma coisa muito diferente quando a gente observa as pessoas que vivem segundo ou buscando a sabedoria de Deus e buscando isso na palavra que Deus nos ensina. Para isso, Deus nos deixou as Escrituras. Então, é muito interessante a pessoa, quando é madura espiritualmente, e submete os seus planos ao Senhor. E essa é uma época muito oportuna para a gente começar o ano novo, submetendo primeiramente os nossos planos ao Senhor em oração. Então, eu quero dar um exemplo interessante de coisa prática. Eu, infelizmente, não achei nenhuma estatística acerca da situação do brasileiro, porque até nem tive tempo de buscar, talvez se eu buscar melhor eu vou encontrar, mas eu tenho uma estatística lá na América, que eu preguei sobre esse tema uma vez, exatamente numa oportunidade de ano novo, e eu quero trazer para vocês a estatística que acontece na América. Deve ter aí, obviamente, o contexto cultural, mas no geral
nós todos somos seres humanos e nós todos passamos pelas mesmas coisas. Então, segundo essas estatísticas, na América do Norte, incluindo Estados Unidos e Canadá, 40 a 45% dos americanos, eles tomam decisões para serem realizadas a cada ano. Chega nessa oportunidade, ou até antes dele, o americano é um povo muito que ele planeja muito, ele pensa nas coisas. O negócio de último minuto não existe com o americano, e eu aprecio esse modo de viver, porque as coisas são sempre pensadas com antecedência. Então, a estatística mostra, essa estatística foi de 2011, não deve ter mudado muito, que 40 ou 45% dos americanos, eles tomam decisões para as coisas que eles vão realizar a cada ano. Agora, no topo dessas decisões, interessante é que a gente observa uma coisa muito interessante, a maneira como o ser humano sempre se atém, ou na maioria das vezes se atém aos assuntos de ordem material, ou aos assuntos de ordem física, e não muito aos assuntos de ordem espiritual. Veja o que a estatística mostra. No topo daquelas decisões, os que tomam decisões, a maioria deles faz planos, e até porque isso é comum lá, faz planos para perder o peso. Veja que coisa interessante. No topo daqueles planos está lá: eu vou fazer um propósito de perder o meu peso, eu preciso de melhorar a minha saúde, então eu quero fazer um propósito desse tipo. Nessa lista de prioridades, uma outra coisa que está lá no topo é de parar de fumar e de parar de beber. Outra coisa são as decisões também de como gerenciar as suas finanças. Isso é uma coisa interessante. Ultimamente a gente tem visto aqui na sociedade brasileira, até nos repórteres aí da Rede Globo, né, o noticiário, sempre tem lá uma pontinha que eles botam alguém para dar orientações a respeito de finanças pessoais. Eu acho que isso é uma coisa interessante. E o povo americano, ele ainda guarda muito essa questão de gerenciar as finanças. Muito bem. No entanto, o que acontece? Eu não vou listar aqui tudo, mas o que acontece mês a mês, segundo aquelas mesmas estatísticas, em relação aos propósitos que as pessoas fizeram para o próximo ano? Olha só a estatística: 75% das pessoas, 75% cumprem as decisões tomadas só na primeira semana do ano novo. Depois vai o segundo grau da estatística: 71% dessas pessoas cumprem os seus propósitos somente até a segunda semana do ano novo. 64% das pessoas cumprem as suas propostas, os seus propósitos até o final do mês de janeiro, e somente 46% das pessoas cumprem os seus propósitos durante os primeiros 6 meses do ano. E aí vem uma outra estratificação da estatística que eu não vou me ocupar, mas o fato é que muito poucos perseveram e cumprem aqueles propósitos até o final do ano. Então, há um dado muito importante nisso, quando a gente observa essas estatísticas. Eu não sei, como eu disse, a respeito da situação aqui, nem sei se tem as estatísticas, mas é importante a gente observar uma coisa importante. A maioria das pessoas que fazem as suas decisões para o próximo ano, elas tendem a alcançar 10 vezes mais as suas metas do que aquelas que não fazem propósito algum. E aqui no Brasil a gente tem uma expressão muito interessante. Você pergunta para a pessoa, óbvio que não é todo mundo, mas tem uma parte da nossa população que você pergunta: escuta, como é que está a vida? Está tudo bem, estou empurrando com a barriga. Não tem essa expressão? Eu vou levando a vida, eu vou empurrando com a barriga. Na verdade, nós não fomos criados, Deus não nos criou para a gente ir levando a vida, gastando os nossos dias preciosos da vida com o empurrar com a barriga ou andar de acordo com como vai o vento. Porque o principal é a gente observar quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. E o problema aí é saber, ainda com um percentual pequeno de pessoas que perseveram, é saber se aquelas metas que as pessoas definem, como metas, por exemplo, de ordem material, como metas de ordem profissional,
como essas metas aí, se elas de fato, isso é um negócio interessante para pensar a respeito desse assunto, se essas pessoas que alcançam as suas metas de ordem material, se isso de fato as leva a viver de uma maneira abençoada e de uma maneira feliz. É bom a gente pensar nisso, porque às vezes a gente cumpre um montão de metas de ordem prática, mas essas metas simplesmente não nos levam a satisfazer os desejos da nossa alma e as necessidades da nossa alma. Como nós somos seres espirituais antes de tudo, né, é preciso da gente atentar para a nossa vida de ordem do aspecto espiritual. Então, isto é algo para pensar como cristãos, e até porque há uma coisa que as escrituras nos ensinam que a gente deve colocar atenção. Primeiro, a gente tem que prestar contas, tá? Os americanos eles chamam de accountability. Accountability é a gente prestar contas, a gente dar contas das nossas atitudes, primeiramente a quem? A minha mãe, ou meu pai, ou a minha tia? Primeiramente a quem? A Deus. Primeiramente a Deus. Nós somos accountable, nós temos que dar contas das nossas atitudes a Deus. Uma outra coisa, dar contas das nossas atitudes às pessoas que nos rodeiam, né? Sejam elas nossos amigos, nossos parentes, etc., porque isso é o nosso testemunho de vida, são as nossas atitudes. E além do mais, tem uma outra coisa que passa batido no coração de muita gente, que o apóstolo Paulo nos ensina, que é o seguinte: como membro da família de Deus, nós somos responsáveis, pelo menos do ponto de vista de manter o estilo da nossa vida espiritual para cima, nós somos responsáveis por cada um dos nossos irmãos dentro do corpo de Cristo. A gente às vezes passa batido nisso, né? Às vezes a gente vive, vem à igreja, etc. A gente é tocado de ajudar as pessoas como mandou Jesus Cristo, amar e ajudar as pessoas, etc. Mas vai mais além disso, porque o apóstolo Paulo explicou que nós somos também como membro do corpo de Cristo. Quando um está bem, o que acontece? Supostamente os outros órgãos do corpo estão bem, mas um órgão do corpo que esteja enfermo vai causar o quê? Se o meu braço tiver com problema, será que o meu corpo vai funcionar bem com o meu braço com problema? Assim é a imagem que se faz a respeito do corpo de Cristo. Nós somos responsáveis também com o corpo de Cristo pela vida uns dos outros. Além disso, nós devemos dar conta da nossa vida, das decisões da nossa vida, para benefício da nossa própria integridade. Da nossa própria integridade como cristãos e da nossa própria integridade como seres humanos. Porque a gente, às vezes tem gente que não pensa que as coisas que a pessoa faz levam essa pessoa a ter problemas de saúde ou ter problemas de outras naturezas que são consequências daquilo que a gente mesmo fez durante a vida. Então, nós somos responsáveis pelas atitudes em relação a nós mesmos, responsáveis perante nós mesmos pelas nossas atitudes, e não a chegar a um determinado ponto e dizer: mas por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Às vezes, na verdade, isso a gente tem que tomar isso como uma lição para ver o que essas lições da vida nos ensinam. Então, o meu propósito hoje é ver algumas coisas aqui com vocês que parecem ser de muita ajuda. Há coisas que não acontecem na vida da gente porque a gente às vezes desanima, mas a palavra de Deus diz que aquelas coisas que são impossíveis para o homem, elas são possíveis para quem? São possíveis para Deus. É outra coisa que a gente tem que começar o ano imbuídos dessa palavra das Escrituras. As coisas que se parecem impossíveis para nós, como homens, elas são possíveis para Deus. Então, eu vou lhes dar um exemplo, e eu quero ler o Evangelho de Marcos. É um exemplo muito impactante. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. Evangelho de Jesus segundo São Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. Marcos 9,
do 14 ao 29. Eu vou ler e vocês vão acompanhando aí. Agora veja, por que dentre os exemplos da Bíblia, por que dentro das ilustrações da Bíblia, o Senhor me tocou para explorar esse assunto aqui? Porque isso que Marcos revela aqui é um negócio tão impactante, é um negócio que às vezes, em determinadas situações que a gente está vivendo na vida, causa um choque, até choca determinadas pessoas, porque é algo sobrenatural. É algo que acontece, que é sobrenatural, mas que não é incomum na nossa vida. Problemas de ordem espiritual não são incomuns na nossa vida. Veja, eu não estou querendo dizer que todas as coisas que acontecem na nossa vida devam ser espiritualizadas ou buscar entender essas coisas do ponto de vista espiritual. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que há coisas que acontecem na nossa vida por um impacto de ordem espiritual, há outras coisas que são por um impacto físico, por um problema de ordem patológica, outros que são de ordem psicológica. Mas eu escolhi essa passagem aqui de Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29, porque vocês vão ver que vai direitinho encontrar aquilo que a gente acabou de ver em Provérbios. Veja só o que diz a palavra do Senhor e depois eu vou chamar a atenção de vocês, a gente pode ler junto quando chegar nos versículos 23, quando chegar nos versículos 21 ao 24, é que eu quero que a gente leia junto, porque aquilo lá é que está o choque. Tá? Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. E tendo partido dali, passaram pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava. Não, desculpa, eu estou indo errado, eu estou indo 9,14. 9,14, desculpa, é a cura de um jovem possesso. Muito bem, 9,14, desculpa. Então vamos lá. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram o quê? Viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Veja só, os fariseus estavam sempre em redor para tentar criticar Jesus. Então vamos ver o que diz o 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. E o versículo 16 diz: então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhem, lançam por terra, e ele espuma. O que fala aqui? Eu nem conheço essa palavra. Rilha os dentes e vai definhando. Rogai até os discípulos, o pai do menino desesperado, rogai até os discípulos que o quê? Expulsem o tal do espírito, e eles não puderam. Olha só, uma lição de vida para a gente. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando vos sofrerei? Trazei-o, muito bem. E trazei-o, então mandou trazer o menino lá. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino:
há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Opa, essa é melhor. Muitas vezes, qual versículo? 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o quê? Para o matar. Mas se tu podes, olha só o que o pai do menino tal, o desespero que ele vira para Jesus e diz: mas se tu podes alguma coisa, o que ele pediu? Tem compaixão de nós e ajuda. Olha aqui. Ao que respondeu Jesus: se podes, o que acontece? Tudo é possível ao que crê. Agora todo mundo junto. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem o quê? Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o que ele fez? O ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: olha só, por que não podemos nós expulsá-lo? Olha a resposta de Jesus: esta casta não pode sair senão por o quê? Oração e jejum. Então, meus irmãos, aí está um assunto de ordem prática na vida da gente. É óbvio que eu não estou querendo espiritualizar tudo o que acontece, mas, número 1, a gente aprende aqui o quê? Que tudo que é impossível para os homens, até para os discípulos de Jesus, não foi possível fazer com que aquele espírito saísse da vida daquele menino. Mas, para o Senhor, tudo aquilo que para nós é impossível, para o Senhor é possível. E Ele o fez. Então, quando foram os discípulos perguntar: escuta, Senhor, mas por que nós não conseguimos? Aí Jesus deu lá, é uma lição que vale para a gente, não só para assuntos de ordem material, para assuntos de ordem espiritual, para assuntos de qualquer natureza na vida. O que tem que fazer? Orar e o quê? Orar e jejuar. Um bom desafio para a gente começar o ano novo, colocando os nossos propósitos, primeiramente, colocar os nossos propósitos na mão do Senhor e dizer: Senhor, se isso é da sua vontade, o Senhor me ajuda a concretizar. E aí, então, colocar as coisas em oração. Muito bem. Isso é muito importante da gente pensar e colocar em prática. Então, esse é o segredo. O segredo para tudo é oração e, em alguns casos, até jejum. Então, vamos casando isso aí com o que diz o Provérbio 19, 21, com o que a gente acabou de ver. A soberania de Deus, é óbvio que ela vai prevalecer, né? É óbvio que prevalece a soberania de Deus na nossa vida. Às vezes a gente insiste durante muitos anos na nossa vida com um monte de coisas que a gente pensava que era o melhor, mas na verdade isso aqui não é o plano de Deus para nós, não vai acontecer. Por quê? Ou até dá tudo errado, né, para poder a gente acordar. Mas por quê? Porque na verdade é um cuidado de Deus que a gente põe a atenção e buscá-lo, submeter os nossos planos, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. O Senhor é que sabe o que é melhor para nós. Portanto, nós devemos fazer a nossa parte e Deus vai fazer, obviamente, a dele. Aquilo que aconteceu lá naquele caso chocante, né, era da vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus mesmo não ia se contradizer. Se Ele disse que veio para destruir as obras do demônio e para nos dar vida em abundância, então nós temos que nos agarrar com a promessa dele de quê? De vida em abundância. Muito bem. Então, colocando em prática o que aconteceu em Lucas, nós podemos ver que sim, se nós temos fé, é o outro aspecto que eu quero deixar bem claro. Se nós temos fé,
tudo é possível àquele que crê. Vamos guardar isso na nossa mente para a gente relembrar esse versículo todos os dias da nossa vida. Tudo é possível àquele que crê. Até porque a própria palavra diz que sem fé nós não podemos agradar a quem? Sem fé a gente pode agradar até os nossos pais, a nossa mãe, pode agradar até os prazeres da nossa natureza humana, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, há coisas que são difíceis sim, né? Por exemplo, o assunto de perdoar é outra coisa que a gente tem que colocar atenção para a gente tentar entrar no ano novo com isso aí resolvido. É difícil perdoar? É difícil. Isso não é uma habilidade nossa, não é uma habilidade natural do homem. O perdão é uma coisa que a gente tem que pedir ajuda de Deus. Então, a gente crê que a gente pode perdoar a pessoa que nos fez mal. Isso aí é um negócio que depende da ajuda do Senhor. Então, eu quero também, e para encerrar, eu quero deixar com os irmãos uma outra coisa muito importante para a gente usar na nossa vida prática para o ano que vem, para esse ano que começa depois da manhã. É o propósito de Deus. Quando Deus, um dos propósitos de Deus, quando Deus criou tudo que existe aí no mundo para nós, primeiro Ele criou para nós, não criou aquilo no vazio. E segundo, Ele disse que a gente exercesse o nosso mandato, da gente subjugar a terra, tudo que existe na terra, etc, etc, etc. Mas Ele achou que tudo que Ele fez foi muito bom, não foi só bom, foi muito bom. E Ele abençoou cada etapa daquilo que Deus fez, Ele abençoou. E Ele, quando nos criou, Ele nos abençoou. Então, a lógica de Deus, o propósito de Deus é de a gente ser abençoado por Ele, mas não para essa bênção terminar em nós mesmos e a gente dizer, está muito bom, eu sou agraciado com a bênção do Senhor, eu sou uma pessoa muito abençoada, mas se esquecer que o Senhor nos abençoa, mas que nós temos que passar essas bênçãos também para outras pessoas, né? Então, é outra coisa importante que a gente deve considerar para a gente começar o ano pensando e agindo de maneira diferente. Em lugar da gente abrir a nossa boca, como diz lá no Tiago, né, que de uma só fonte não pode sair água doce e água salgada, né? Não é possível a gente deixar que a nossa língua, que a nossa boca seja usada para a gente falar palavras que sejam para botar as pessoas para baixo. Para botar as pessoas para baixo basta o inimigo das nossas almas. Nós não precisamos de ninguém para botar a gente para baixo. Não é isso mesmo? Então o que acontece? Nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos abençoar. Então você pode até, tem gente aí que sai na rua e todo mundo que encontra vai no mercado, vai na padaria, vai não sei aonde, entra no ônibus, fala com o motorista, etc. Você pensa assim, cara, essa mulher é maluca quando diz assim, Deus te abençoe. Você tem que dizer aquilo de coração para as pessoas. Eu posso dizer o seguinte, que muitas vezes a pessoa está necessitando de tal maneira de uma palavra dessa, que aquilo vai mudar o dia daquela pessoa. Quando você usar a sua língua, usar os minutos da sua vida, usar os dias da sua vida para as oportunidades de abençoar as pessoas e não para maldizer as pessoas. Então a gente deve fazer isso com os nossos filhos, a gente deve fazer isso com os nossos cônjuges, a gente deve abençoar as pessoas que a gente tem o privilégio de encontrar e de nos relacionar. Abençoar. Isso aí é o propósito de Deus, né? Desde o princípio, e a gente deve usar isso como uma coisa para o nosso ano de 2013. Então, essas palavras têm poder. As palavras de bênção, elas têm poder. Se vocês começarem a colocar isso em prática, vocês vão ver que vai mudar as circunstâncias. Aquilo que parece que está nublado em redor de nós, né? Aquilo vai mudar as circunstâncias em redor de nós. E a nossa vida vai ser diferente. Então, isso tudo aí faz parte do plano de Deus. Então, eu pergunto, para terminar, qual é ou quais são os propósitos que nós já fizemos ou que estamos com eles dentro do nosso coração para nós cumprirmos em 2013? E também lembrar o seguinte, vamos tentar cumprir os propósitos que a gente fizer com o Senhor e submeter ao Senhor. Vamos tentar fazer não como aquela estatística lá que ao final da primeira semana
você já esqueceu o propósito que tinha feito de não engordar e de não comer as coisas que não são boas, ou de seja qualquer o propósito, né? Vamos tentar perseverar nessas coisas e pedir ao Senhor nessa oração final. Inclusive eu queria que depois que a gente orasse, aquela primeira canção, irmã, foi ungida demais. Se você voltasse a tocar aquela primeira canção para a gente cantar junto aquilo ali, para começar o ano 2013 com aquela canção no nosso coração, acho que seria de extremo valor para a gente sair daqui para cima, abençoado mais uma vez, não só pela palavra, mas pela presença do Santo Espírito. Vamos orar e pedir ao Senhor, número 1, que as nossas decisões sejam feitas de acordo com a vontade de Deus. Número 2, que a gente trabalhe ou caminhe pela fé. E número 3, que a gente use a nossa vida para abençoar as pessoas. Amém? Então vamos inclinar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos proclamar, como disse o pastor no início, de portas abertas e com liberdade, podemos proclamar o Evangelho de poder. Senhor, o seu Evangelho é um Evangelho de poder, e a sua palavra, ela produz efeitos no nosso meio, ela produz efeitos na nossa vida. Com a sua palavra, ou pela sua palavra, todas as coisas foram criadas, Senhor, nós sabemos disso, e nós queremos usar a sua palavra como um meio, não da gente usar para impor nada a ninguém, mas para a gente usar para ser abençoado, a gente usar a sua palavra, a palavra que tem na Bíblia, nas Escrituras, Senhor, a gente usar os dias da nossa vida para usar de sabedoria, da sabedoria que vem do alto, porque dos montes é que vem o nosso socorro. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, eu agradeço, Senhor, pela vida de cada uma pessoa nessa igreja, por cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, pelo pastor, pela irmã Bia, por todas as pessoas que aqui estão e as que não estão. Abençoa também a comunidade em redor dessa igreja, Senhor, toca o coração das pessoas, para elas se sentirem motivadas a vir à igreja. Toca o nosso coração também, Senhor, para, por meio do nosso testemunho de vida, a gente alcançar cada dia mais pessoas pelo poder de quê? Pelo poder do seu amor. Assim nós oramos em nome poderoso de Jesus. E o povo de Deus pode dizer amém. Então vamos cantar aquela música com alegria no coração. Muito obrigado, pastor. Que viemos te adorar. É assim que viemos te adorar. Vamos encerrar. Meus irmãos, eu gostaria de dizer duas coisas antes de nós cantarmos essa música final. A primeira delas é que o nosso culto de encerramento do ano, nosso último culto do ano, será feito hoje à noite. Nós estamos na Zona Sul e a dificuldade de vir para cá no dia 31 é um pouquinho maior do que em outros lugares. E como está muito perto do domingo, nós resolvemos no conselho deixar o culto para hoje. Então amanhã nós não teremos o culto de passagem de ano. Será hoje às 19 horas, no horário normal. E hoje à noite nós estaremos aqui para agradecer a Deus por esse ano abençoado, para pedir a Deus pelas coisas novas do ano que vem. Amanhã os irmãos poderão passar em casa com seus familiares, como é normal. Agora, no dia 1º de janeiro, dia 1º de janeiro é o Dia Mundial de Oração. E por coincidência, é terça-feira, dia de reunião de oração na nossa igreja. Semana passada nós não tivemos a reunião de oração na igreja, os irmãos oraram cada um nas suas casas, mas nesta semana, no dia 1º, estaremos aqui. Eu sei que nem todos podem vir, eu sei que nem todos poderão estar aqui, mas quem puder estar conosco neste dia 1º, nós vamos começar o ano orando, pedindo a Deus e colocando diante de Deus aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Então, terça-feira teremos reunião de oração às 19h30, que é justamente o Dia Mundial de Oração. É o dia em que todo mundo está orando. E nós não podemos ser como Jonas, né? Jonas, enquanto estavam todos os incrédulos orando, ele estava lá dormindo no porão. Mas é o único crente, o único profeta que havia ali, não estava orando. Nós não podemos ser como Jonas.
Quando todos estão orando, nós somos os primeiros a nos lembrar e nos levantar para orar ao nosso Deus. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, ó Deus, aceita a nossa adoração. Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse culto com este cântico. Fala ao nosso coração. Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, todo o povo de